Olá, professor, olá, professora. Você já se viu em uma situação na qual o conteúdo da sua aula se cruza com temas de outra disciplina, a qual você não domina com segurança? E o que você faz? Pensando nos meus professores lá no passado remoto dos anos 80, era muito comum ouvir coisas do tipo: mas isso você pergunta para o professor fulano. E ninguém se envolvia na área de ninguém. Cada um era o detentor do conhecimento, mas só na sua área. Mas muitas vezes é um conceito que dá para tratar de forma mais superficial e realmente deixar os especialistas se aprofundarem nas suas próprias aulas. E quando você mesmo faz isso e traz os conceitos de outras ciências para sua aula, você está praticando a interdisciplinaridade. Mas e se, ao invés disso, você reservasse alguns desses temas e convidasse os seus colegas especialistas daquelas áreas para dar uma aula ao seu lado, explicando de forma precisa os conceitos que você não domina tão bem assim? Seria bacana, né? Pois nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como fazer uma aula, ou como dizem nos cursinhos, um aulão interdisciplinar. E também alguns temas que eu já utilizei junto a colegas tanto da minha área, que é das ciências humanas, quanto de linguagem, ciências exatas e da natureza. E se você já curtiu a ideia desse vídeo, vai dando like logo aí embaixo, antes que você se esqueça. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu te convido a conhecer os outros vídeos do canal e, caso goste, a se inscrever e tocar o sininho aí embaixo para receber as notificações sempre que pintar alguma novidade por aqui. A interdisciplinaridade não é algo tão novo quanto parece ser. Ela é discutida mundo afora, pelo menos desde os anos 60. E no Brasil, começou a ganhar espaço nos debates educacionais por volta dos anos 70. Mas é com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, com os parâmetros curriculares que se seguiram e, em especial, após o lançamento do Plano Nacional de Educação e do uso do modelo de questões que o Enem trouxe para o acesso à universidade, que a necessidade do cruzamento entre os saberes emergiu e se tornou prática comum nas escolas. E como organizar e realizar um aulão interdisciplinar com seus colegas de outras áreas? Então, aí vão algumas dicas. Em primeiro lugar, é bom conhecer a grade de aulas da sua escola, para saber quais os dias, horários e turmas seus colegas estão ao longo da semana, caso você e eles trabalhem em mais de uma escola ao longo da semana. Quer dizer, caso vocês sejam professores brasileiros normais, né? Isso vai te dar uma visão de quem são os colegas que preferencialmente poderão trabalhar nisso com você. É claro que isso não impede que, eventualmente, um colega ou você mesmo possa ir à escola fora do seu horário normal de trabalho, desde que previamente combinado com a gestão, considerando aí a possibilidade de uma troca eventual ou uma hora extra, ou mesmo apenas para que se possa organizar o evento de acordo com as aulas das turmas envolvidas no dia escolhido. É claro, isso funciona bem melhor quando se tem um bom relacionamento interpessoal com seus colegas, né? Em relação ao tempo de fala de cada um, tempo para as perguntas dos alunos e todo o restante da logística, nos dias de hoje não há sequer a necessidade de uma reunião entre os professores envolvidos. Basta montar um grupo temporário em algum aplicativo de mensagens e fazer o planejamento onde cada um estiver. Santa tecnologia! Daí vem a escolha do tema, que não precisa nascer diretamente do programa que você tem e segue no seu planejamento anual. Você pode partir de um assunto de interesse dos alunos, como um filme, uma série, eventos internacionais como Olimpíadas, Copa do Mundo, etc. Alguns exemplos de temas que eu utilizei com meus colegas em aulas interdisciplinares foram os seguintes. O filme Pantera Negra da Marvel, sobre o qual eu tratei das questões geopolíticas, enquanto o meu colega de Química se inspirou no elemento fictício existente no filme e nos quadrinhos, o metal vibrânio, para falar das propriedades dos metais presentes na tabela periódica. Outro tema que envolveu literatura, história e geografia foi o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Os temas, além do livro e estilos literários puxados pelo colega de literatura, foram a Guerra de Canudos,
vista pela professora de História, e a favelização no Brasil, que ficou por minha conta, já que existe uma relação direta entre a Guerra de Canudos e o surgimento da primeira favela do Brasil, no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Para essa aula, os alunos foram incentivados a apresentarem músicas, cartazes e uma pequena esquete teatral inspirada em uma das passagens do livro. Tem também as aulas que uniram as duas ciências irmãs, a geografia e a história, em mais de um momento. Em um deles, foram debatidos a escravidão, o racismo, a xenofobia, os fluxos migratórios e a crise dos refugiados, usando como fio condutor vídeos e falas de figuras como Martin Luther King, Malcolm X, Muhammad Ali e Bob Marley, entre outros. Em outra aula, a base foi o filme nacional Uma História de Amor e Fúria, que retrata vários momentos da nossa história e projeta um futuro distópico para o Brasil. Nessa aula, eu e meu colega, o professor Luciano Barbosa, falamos das transformações do espaço brasileiro ao longo do tempo e de episódios como a chegada dos portugueses, as revoltas regionais, a ditadura militar e a distopia que parece ter se iniciado na última década. Recentemente, fiz uma aula com colegas de Física e Química e o tema central foi o acidente na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, aproveitando o sucesso recente da série da HBO para atrair a atenção dos alunos. Inclusive, eu tenho algumas imagens dessa aula para mostrar para vocês. Aqui a gente tem o conjunto de todos os estados pertencentes aí à União Soviética até 1991, Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Letônia, Estônia, Lituânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Cazaquistão, Tajiquistão, Quirguistão e Uzbequistão. Algumas outras situações características que a gente teve durante agora sobre a Guerra Fria foram, primeiro, a ideia da paz armada, ou seja, a corrida armamentista. Uma coisa que é interessante quando se fala na usina, tipo de usina escolhida. Aquele tipo de usina não foi escolhido só por ser mais barato. Foi escolhido também porque podia aproveitar o subproduto, que era o plutônio. Para quê? Justamente para a produção de armas nucleares. A corrida espacial é um capítulo da Guerra Fria, esse de início vencido pelos soviéticos, né? Conseguiram mandar primeiro satélite, o Sputnik 1, depois o primeiro ser vivo, a cadela laica, depois o primeiro homem, Yuri Gagarin. Quer dizer, eles foram sempre à frente até que os Estados Unidos conseguem levar, em 1969, uma equipe até a Lua, né? No caso lá, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, né? Ou isso, ou nada, não foi nada mais do que um filme dirigido por Stanley Kubrick, né? Como muita gente ainda acredita. Tá? Uma usina nuclear, ela se comporta como uma usina termoelétrica. Ela vai depender do aumento de temperatura de um líquido. Esse líquido ele muda de fase. No caso aqui, vai ter a água para resfriar o reator. Essa água, ela vai mudar de fase, vai passar para a fase gasosa, ela vai ser pressurizada. E aí a alta pressão vai fazer o quê? Vai movimentar a hélice lá, possivelmente de um motogerador, de uma turbina geradora. Está aqui. A partir daqui, já entra no processo de transmissão e distribuição elétrica. Agora, todo o processo de conversão de energia está aqui. E aí depois, o que acontece? Esse vapor a alta temperatura e alta pressão, ele vai condensar e aí mudou de fase novamente, o ciclo está fechado e é como se ela se retroalimentasse. Ok? Então isso aí é a parte de conversão. Você vai ter aqui o que a gente inclusive já estudou, né? São aqueles tipos de energia lá. Então quando a gente tem a energia em movimento, caracterizada como energia cinética, quando a gente tem a energia em relação ao desnível de posição, energia potencial gravitacional, e quando tem o sistema elástico envolvido, é a energia potencial elástica. Daqui o ponto de partida
de uma bomba atômica. Primeiro ocorre o quê? Uma fusão nuclear entre o trítio e o deutério, que forma o hélio tá estável e libera nêutrons. Aí a gente consegue fazer isso aqui numa escala muito grande, sabe, Júlia? Se a gente fizer 1 mol disso aqui, a gente produz uma quantidade de nêutrons suficiente para fazer uma reação expansiva de energia. Entendeu? Então, galera, tem que agradecer a vocês, tá? Após a apresentação de um resumo do acidente, eu dei início à minha fala sobre a União Soviética, suas características e também sobre a Guerra Fria. O professor de física, Márcio Mota, mostrou o funcionamento de uma usina nuclear e os motivos para a explosão do reator, enquanto o meu amigo, o professor Vitor, de química, falou sobre a fusão e a fissão nuclear e os efeitos da radiação no corpo humano. Com a matemática, mais precisamente com a geometria, já tive a oportunidade de apresentar o conteúdo de cartografia. Enfim, são muitos os temas e possibilidades de cruzamento entre disciplinas, pois nenhum conhecimento se desenvolve sozinho. E ainda tem o júri simulado, que eu faço todo ano com o meu amigo Luiz Casimiro, professor de História e Sociologia, no qual escolhemos um personagem um tema polêmico como réu. As turmas se dividem em grupos, o da promotoria e o da defensoria. Esse trabalho, inclusive, já revelou talentos. Alguns dos nossos ex-alunos, que hoje são advogados ou estudantes de direito, dizem ter se inspirado nesse nosso trabalho para a escolha da profissão. Bom, então eu espero que dessa forma tenha conseguido te inspirar a se unir aos seus colegas de outras disciplinas e montar suas próprias aulas interdisciplinares. E se você faz esse tipo de aula e tiver alguma outra ideia ou tema para indicar, escreve aí nos comentários, compartilha com a gente. Então eu vou ficando por aqui, um beijo, um abraço para todos e todas e até o próximo vídeo.